Olá, pessoal. Tudo bem, né? Então, na nossa aula de Matemática 3, o assunto da aula 16 é medidas de tendência central. Apostila volume 4, lembrando, já estamos no volume 4. Uma parte disso daqui a gente já viu em médias, certo? Na apostila volume 3. Aqui eu vou estar voltado para análise de dados, a gente vai estar voltado para medidas de tendência central. Para a gente falar dessas medidas, eu vou colocar aqui uma tabela que ela é relativa ao registro da velocidade de um veículo em um determinado trecho, ok? E a quantidade de veículos com essa velocidade, certo? Vou botar número de veículos. Nós vamos ter aqui, por exemplo, como a velocidade é a 65 km por hora, 3 veículos, com a velocidade de 60 km por hora. Vamos seguir uma ordem, né? Vamos botar primeiro o 60, depois o 65. Tá mais bonitinho aqui. Então vamos pegar aqui, ó. 60 km por hora, 3 veículos. 65 km por hora, lá, 4 veículos. 80 km por hora, 8 veículos. 100 km por hora, 2 veículos. 120 km por hora, um veículo. Então, supondo que aqui é uma tabela de registro de um determinado trecho de uma rodovia e a quantidade de veículos que rodaram nesse trecho em um determinado período, tá certo? Com determinadas velocidades. Se eu quiser saber a média de velocidade, e aí eu vou começar falando da primeira medida de tendência central que a gente vai trabalhar hoje, que é a média aritmética. A média aritmética, ela é o somatório de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, veja bem, se eu quiser achar a média aritmética das velocidades, ou seja, se saber a média por carro, em média, qual a velocidade de um carro que passou nessa rodovia em um determinado momento, qual é a média de velocidade desses carros, então basta que eu some e depois divida. Ou seja, a média nesse caso aqui será: a primeira velocidade registrada foi 65, ou 60, depois foi registrada 65, depois foi 80, depois foi 100 e depois foi 120. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 médias, ou seja, 5 velocidades, então eu vou pegar essas velocidades, essa soma, e dividir por 5. Então, a média das velocidades será 80 mais 120 faz 200, 200 mais 100 dá 300, 360 mais 65 vai dar 425. Tudo isso dividido por 5. 425 dividido por 5 vai dar 85. Então, a velocidade média, a média das velocidades para essa informação dada é que dos carros que passaram lá, a média é de 85 km por hora, ok? Bom, então a média aritmética a gente soma e divide pela quantidade de termos que foram somados. A outra média é a
média ponderada. A média ponderada, ela está associada a um termo ou uma frequência de repetição. Por exemplo, supondo que a média de um aluno no final do ano, então vou botar aqui, supondo que a média de um aluno no fim do ano, certo? De uma dada disciplina, supondo que a média de fim de ano de uma dada disciplina é dada através da média ponderada com os pesos com os seguintes pesos para cada bimestre. Primeiro bimestre o peso é 2, segundo bimestre o peso é 5, terceiro bimestre o peso é 6 e quarto bimestre o peso é 7, ok? Como que a gente faz para calcular a média de um aluno que obteve as seguintes notas? Assim, subir esse assim ficou muito embaixo. Assim, qual a média final de um aluno com as seguintes médias no bimestre? Nos 4 bimestres, na verdade. Ou seja, no primeiro bimestre o aluno tirou 8, no segundo bimestre o aluno tirou 5, no terceiro bimestre o aluno tirou 6 e no quarto bimestre o aluno tirou 8. Qual seria a média dele se valendo pelo peso? Se valendo pelo peso, a gente tem que pegar as notas de cada bimestre e multiplicar pelos seus respectivos pesos. Por exemplo, no primeiro bimestre o peso é 2. Então, o que a gente vai fazer nesse caso é 2, fazer com outra cor. Então, a média ponderada será 2 vezes 8 mais 6 vezes, mais 5 vezes 5, né? O segundo peso aqui, ele é 5, mais o terceiro peso é 6 e o quarto peso é 7. E aí a gente divide pela soma dos pesos. A soma dos pesos fica 2. Lembrando que os pesos já foi dado ali no início, ok? Então a soma dos pesos fica da seguinte forma. Poxa vida. Os pesos são 2 mais 5 mais 6 mais 7. Então a média ponderada será 16 mais 25 mais 36 mais 56.
16 mais 36 dá 52. 52, vou logo botar aqui embaixo a soma, que 2 mais 5 é 7, 7 mais 6 é 13, e 13 mais 7 é 20. Essa soma aqui vai dar 20. Tudo isso sobre 20. Então, a média ponderada será 16 mais 36 dá 52. 52 mais 56 vai dar 108. 108 mais 25 vai dar 133. Dividido por 20, e aí a gente faz a divisão. 20 vezes 6 é 120, por 7 vai passar, vai sobrar nesse caso aqui o 13, 0, vírgula. De novo, 20 vezes 6, 120. Sobra 10, 0, vírgula. Ok? Opa. 0, vírgula. E 5 vezes 20, 100. Ok. Então, pronto. A média é 6, não precisa mais da vírgula, porque eu já botei ali no início. 6,65. Essa é a média ponderada, porque eu utilizei os pesos, ok? Bom, a outra média é o que a gente chama de moda. O que é a moda? A moda é a informação, o dado que aparece mais vezes. A informação ou dado estatístico com a maior frequência. E aí aqui você não precisa se ater em fazer contas, você procura aquela informação que aparece mais vezes. Supondo que uma turma foi feita uma pesquisa para coletar as idades dos alunos presentes na turma. E aí as idades foram coletadas da seguinte forma: primeiro aluno 12, segundo aluno 12, terceiro aluno 13, quarto aluno 14, 12, 12, 14, 15, 16 e 12. O que seria a moda? A moda, em um levantamento estatístico, é o dado, é a informação que aparece mais vezes. Então, se eu quisesse calcular a moda aqui, a moda seria 12, que aparece 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, a moda, nesse caso aqui, é 12. Ok? E, por fim, a gente vai tratar sobre a mediana. Bom, se a quantidade de informações, termos ou dados for ímpar, e aí eu vou colocar essa condição aqui, primeiro, se a quantidade de valores for ímpar, a mediana será o número central, claro, após a sequência ser colocada em ordem, após os valores serem colocados em ordem, ok? Vou abrir mais um retângulo aqui, então. Então, veja só. Se a quantidade de valores for ímpar, a mediana será um número central. Se a quantidade de valores for par, é claro, né? Após os valores serem ordenados. Primeiro que para calcular a mediana a gente precisa botar os valores em ordem. Após os valores
dados ou dados, vou botar aqui, serem ordenados. E a segunda condição é a quantidade de dados ou valores for ímpar. Se a quantidade de dados e valores for ímpar, então a mediana será a média dos dois valores centrais. Por exemplo, vamos voltar aqui para a questão da idade, ok? 12, 12, 13, 14, que a gente já sabe que a moda é 12. Vamos colocar isso daqui em ordem. Colocando em ordem, o que teremos? 12, depois 12 de novo, depois 12 de novo e depois 12 de novo. Porque 12, aparentemente, é o menor valor que aparece aí nessas informações coletadas. Depois, a gente vai escrever o 13, o 14 e o 14, ou seja, 13, 14, 14, 15, 16. Esses são os números, né, as idades dispostas em ordem. Se eu quiser saber a mediana, eu vou primeiro contar se a quantidade de termos é pares ou ímpar. Se a quantidade de termos for par, você pega os dois do meio e divide por 2. Soma e divide por 2. Se for ímpar, você pega o do meio. Vamos ver quantos termos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. Então, o termo central é o termo do meio. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu isolo 13 e para o outro lado 1, 2, 3, 4. O termo do meio, o termo central, a mediana dessas informações aqui, a mediana das idades é 13. Veja que a média das idades, certo? A moda das idades deu 12, mas a mediana deu 13. Para a gente calcular a mediana, a gente precisa colocar as informações em ordens, tudo bem? Pois vamos para o nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau.